Vai começar Que? o podcast. Qual podcast? Pode, pai. Pode, mãe. Olá, você que me ouve! Seja muito bem-vindo ao Pode Pai, Pode Mãe, projeto idealizado pelos estagiários de psicologia da FHO Uniararas com o pessoal da maternidade, para junto com você escutar experiências relacionadas à maternidade. No episódio de hoje, vamos falar com Joyce e Marcos. Joyce tem 32 anos, é natural de Pirangi, mora há 5 anos em Ribeirão Preto. Tem uma filha, Antonella, de 13 anos. Passou por uma perda gestacional, que é considerada seu filho, pois faz parte da sua história, e atualmente está gestando a bebê Cora. Marcos tem 29 anos, é natural de Ribeirão Preto e trabalha em 2 locais, sendo um deles a empresa familiar de seu pai. É a sua primeira experiência em gerar e cuidar de um bebê, pois já exercia a paternidade com a Antonella, de 13 anos, desde que iniciou seu relacionamento com a Joyce, e está muito feliz com isso. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Camila, eu sou estagiária de psicologia e eu vou iniciar a entrevista. Joyce, o que é ser mãe para você? Olha, essa pergunta para mim, ela vive oscilando. Eu parei para pensar, mas não tem algo exato, fixo, porque realmente é uma experiência muito difícil, muito gratificante, de uma responsabilidade tremenda. E eu acho que engloba aí todos os sentimentos possíveis. E realmente acho que o que pega mais é essa responsabilidade de estar gerando mesmo um outro ser humano, sabe? E aí, quando a gente cai na real, de tudo que a gente quer, é realmente muito emocionante. E agora a gente está para essa nova etapa, né? Já tive uma experiência, como eu já falei, e agora a gente está totalmente na expectativa aí com a Cora de torná-la ela um ser humano totalmente. Ai, mãe, me ajuda, que agora eu fiquei emocionada. Um ser humano capaz, resistente, mais uma mulher aí no mundo, que a gente sabe que é muito difícil. E é isso. Vamos lá, resistência. Sim, com certeza. E Marcos, o que é ser pai para você? Nossa, essa pergunta, hein? Olha, sei lá, eu acho que ser pai é meio que uma responsabilidade sobre alguém, sobre um outro corpo, que a gente não carrega. Eu acho que a diferença grande que tem nessa relação e entre a Jó e eu é que ela tá carregando a Cora. Ela tem o peso, né? Mas, mas o vínculo eu sinto assim que está cotidianamente aumentando. Eu tenho espasmos de alegria, de preocupação, de, sei lá, tudo rola na cabeça. Eu tenho, o meu jeito mudou em ver as coisas, em lidar com as situações, até mesmo de construir uma pessoa diferente, um pouquinho mais para o lado do cuidado também com o outro ser. Tipo, agora não é só para mim, porque acho que a gente, mesmo quando a gente é um casal, a gente ainda vive vidas baseadas em coisas individuais do nosso próprio ser, porque a gente nasceu assim e, tipo, vai assim. Quando a gente tem um filho que vai depender da gente para ser uma pessoa, nossa, é coisa de outro mundo, porque você fala, caramba, eu preciso mesmo me dedicar, porque senão vai dar muito ruim, vai dar muito errado, e eu não quero isso. Então você cria expectativas, aí você precisa lidar com isso. É uma briga interna para você passar para fora e colocar do lado de fora uma pessoa
da hora e que vai conseguir criar uma outra pessoa e que vai reproduzir coisas, na maior parte do tempo, positivas para outras pessoas, respeito, harmonia e principalmente também um senso de comunidade mesmo, a saber que o mundo não é só dela, mas de várias pessoas e para várias pessoas. Eu acho muito, muito importante isso. Acho que isso que está me mudando bastante. Joyce, o que não te contaram sobre ser mãe que você gostaria que tivessem contado? Tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Antonella, eu tinha a idade de 19 anos, fui mãe solo. Eu e minha mãe, a gente se dá muito bem, porém a gente não tinha uma conversa tão profunda sobre relação sexual, sobre sexo, sobre todas essas coisas. E para ela, a gente tem os pensamentos muito diferentes. Então, assim, eu acabei sofrendo muito, porque depois que eu tive a Antonella, a minha família toda sempre me acolheu muito em relação a isso, só que eu senti demais com a experiência da Antonella de estar sozinha. Minha mãe sempre foi daquelas que romantiza muito as situações. Então, para mim, eu sempre vivi muito nesse choque de realidade em relação até de culpa, né? Porque eu tive que sair da minha cidade para conseguir algo melhor para gente. Então, eu vivia com esse sentimento de culpa, de frustração, de estar sozinha, de não, talvez poder para ela dar uma educação, mostrar o que é uma família. Só que com isso também a gente vai aprendendo que família não significa ser um homem, uma mulher, ser um casal. Então, isso me consola demais. Agora, em relação a Cora, está sendo totalmente diferente. Primeiro que nessa fase que eu estou vivendo, eu tenho o Mar como companheiro, tipo, e ele é muito, 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 muito legal em relação a tudo isso, né? A gente sabe que também não é a realidade de todos os homens, a aceitação de um filho, de uma mudança, porque é uma mudança radical. Então, assim, a experiência que eu estou vivendo agora, não só depositando isso no Marcos, está sendo sensacional, principalmente porque eu estou com uma idade mais avançada. Hoje eu tenho total conhecimento. Eu não tinha isso aos 19 anos. Então, assim, mudou tudo. Para mim é como se fosse, não vou dizer uma primeira gestação, porque eu não quero, né, deixar de lado a gestação que eu vivi com a Antonella. Porém, realmente está sendo fantástico. E é muito importante, sim, ter um companheiro assim ao nosso lado, sabe? Nesses momentos, assim. Sim. Uma rede de apoio também, né? Total, total. Rede de apoio assim, eu tive, né? Como eu falei, nas duas gestações. Mas eu acho que ter o companheiro, você passar uma gestação com um companheiro que está pensando como você, que quer a mesma coisa, muda demais para a mulher que está gestando, sabe? Sim. E, Marcos, agora para você. O que não te contaram sobre ser pai que você gostaria que tivessem contado? Olha, bom, enfim, na verdade, eu queria pegar alguns ganchos também sobre o que a Jo falou. Eu acho que a tal da romantização que ela fala sobre a mãe dela, na verdade, olho de uma forma um pouco diferente, que é o fato da resiliência. São uma série de dificuldades que a mãe dela viu ela passando e que eu acho que é necessário, às vezes, você tomar a frente e tentar olhar aquela situação por uma maneira mais positiva, mas tornar aquele momento o melhor possível para que a experiência seja para todo mundo mais confortável. Então eu vejo que às vezes a romantização ela erra, ela esconde,
ela deixa problemática, mas ela muitas vezes também torna a convivência um pouquinho melhor, né? Agora, o que não me contaram sobre ser pai era... Bom, na verdade, uma coisa. Me contaram muito que ser pai era mais fácil do que ser mãe. Que, na verdade, era você garantir o sustento financeiro e que balela de gerações passadas, mas não só também, mas, tipo, cultural mesmo. Relações culturais. Agora, o que eu sinto de resquício disso, e que eu achei que seria diferente, por eu ter uma outra cabeça, acho que um pouquinho diferente dessas da cultura que eu disse, é o fato de ainda as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, elas ainda estão muito ligadas às pessoas darem mais importância ao filho com a mãe. Então, num chá de bebê, é por óbvio que você coloque a mãe no centro e não o pai junto com a mãe, né? Você coloca o nome no presente, o nome às vezes da mãe até, o nome da Cora, sim, que é o nome da nossa filha, mas você coloca a mãe num nível de importância muito maior do que o pai. E às vezes isso não é que impede, porque eu sei da minha posição, eu sei o que eu quero. Mas talvez impede que outras pessoas façam parte como deveriam fazer desse momento e tenham a noção da responsabilidade que tem, sabe? Até E porque muitas pessoas acham que ser pai é na hora que o filho nasce, isso é né? muito Sim. natural, e a gente escutou de algumas pessoas que o pai não vai sentir muito durante a gestação, porque é a mãe que sente, e isso, ok, tem uma parte física desse Uhum. processo, que isso é verdade, mas que dá para ser diferente, dá sim para você incluir, dá para das duas partes colocarem a participação para criar esse vínculo e fazer o Sim. negócio acontecer, porque as coisas não são só físicas, as coisas também são psicológicas. Você precisa construir coisas nas cabeças das pessoas através de símbolos, através de falas, de imagens, de vivências, participação, Sim. experiências, e isso vai construindo seres, sabe? Então, eu acho que isso é que eu escutava, acreditei que seria diferente, mas que acabou sendo um pouco para esse lado mesmo, desse caminho mesmo. Então, eu gostaria de construir de uma maneira diferente. Sim, de você se sentir grávido também, né? De me sentir Porque grávido. é Já, exatamente eu isso já que tirei duas aconteceu. fotos e postei de eu com a barriga encostada na barriga da Joyce, porque eu gostaria mesmo, de ter a sensação de um bebê se mexendo na minha barriga, Sim. sabe? De ver uma vida se sentindo confortável dentro de mim e, às vezes, sabe, aprendendo as coisas. Então, eu acho isso da espécie humana, de uma coisa animal, muito fantástica. Uhum. E sei lá, Sim, é isso, é lindo. com certeza. É muito bonita mesmo. E Joyce, quais os maiores desafios da maternidade? Olha, eu acho que o desafio maior é realmente a responsabilidade de cair sempre para a mulher, né? Para a mãe. É sempre a gente, na verdade, já a partir do momento que a gente está grávida, a gente já se culpa. A partir do momento que a criança nasce, as pessoas nos julgam talvez pela forma que a gente está criando, pela forma que do que o filho está fazendo. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil mesmo, sabe? É realmente as pessoas tornarem isso muito da responsabilidade da mãe. Sim. Sim. E Marcos, qual que você acha que é o maior desafio da paternidade? Fazer com que as coisas não sejam só da mãe e que ela entenda também que não é só dela e que ela pode sim delegar quando não é percebido pelo parceiro. Ela as coisas realmente irem para o tom da divisão, sabe? Então, acho que é basicamente isso mesmo. A Sim. gente tornar-se pais juntos, né? A vida é cheia de desafios, mas da paternidade acho que também é deixar tudo em ordem, né?
fazer com que tudo realmente aconteça. Porque pessoas precisam de você mais do que só você mesmo. Então, né, fazer o negócio acontecer. Sim. E quando você fala de divisão, né, também de divisão de culpa e responsabilidade, porque essa culpa ela é inerente, ela vai vir, que a sociedade coloca. E se você está ali junto, a gente se sente, né, como a mãe que tem culpa, mas sim os pais que estão dividindo ali tanto as alegrias como esses sentimentos ruins, né? E eu queria pedir para vocês alguma história de filho, de maternidade, de paternidade, que vocês lembrem, assim. Se vocês não lembrarem também, não tem problema, mas que vocês gostariam de dividir. Bom, na verdade, para mim foi muito marcante, porque pelo, pelas minhas raízes, pelas mulheres da minha família, eu tinha sempre o exemplo da mulher solo mesmo, né? Então, na minha cabeça sempre teve essa relação de ser eu e a Antonella. E aí, logo que eu cheguei em Ribeirão, depois a gente se conheceu, eu e o Mar, e eu nunca consegui me relacionar com ninguém, tipo, depois que eu tive ela. E ela mesmo é aquela filha que ela queria, um companheiro para mim. E aí, o que me marcou muito foi quando os dois se conheceram, eu acho. Que para mim foi muito estranho, me deu muito medo, tanto é que 10 minutos antes dela chegar para os dois se conhecerem, me deu uma crise de ansiedade, por muito medo de estar inserindo um homem, né, na vida dela. E fluiu tanto, mas tanto, que para mim isso me marcou demais, assim. Tanto é que os dois hoje são muito ligados. Então, acho que o que me marcou e que vai me marcar demais foi o dia que eles se aceitaram um para o outro, assim. Então, foi muito, muito bonito para mim. Não, não esperava isso, sabe? Eu acho que essa história que veio na minha cabeça também. Eu acho que Sinceramente, foi essa... muito. Porque eu lembro de cada momentinho, assim, né, da nossa dificuldade bom, de tranquilizar, de fazer que acontecesse de uma maneira muito boa. Eu sempre gostei de criança. Eu tive algumas facilidades, assim, então, lidar com essa situação. E não foi difícil, ao contrário, foi muito Os bom. dois são muito, Ela, muito, muito amigos. nossa, ela tava numa idade muito boa, sabe? Tipo, 8 aninhos, ela né? tinha 8 aninhos, então ela já entendia muita coisa, então a gente conseguiu brincar junto, conseguiu se conhecer. E a gente conversa Foi até muito massa. hoje sobre isso. Então, para a gente foi muito importante. E ela conseguir ter a relação com o pai biológico e com o Mar, isso me torna uma pessoa muito, nossa, que massa, sabe? Que massa a nossa história, o que a gente vive hoje. E ela fazia parte de tudo isso, e hoje tendo uma irmã, E ela nossa, tá muito feliz por isso. É muito interessante porque uma coisa interessante, as pessoas tendem muito a acreditar que quando tem uma irmã mais velha, ela vai sentir ciúme pela irmã mais nova, assim, de praxe, de direto. E a Antonella quebra muito essa parada. Ela tá hiper feliz, ela tá mais ansiosa que nós dois juntos. Ela não vê a hora de segurar ela. Inclusive, uma história legal foi ontem, foi ela falar assim, ai mãe, eu tô até vendo que eu vou ter que ficar levando as sacolas e o Marcos não vai querer deixar eu segurar a Cora no shopping quando for passear. Ai, poxa vida. vai ficar o tempo todo fora, né? Eu Ela foi muito imagino. legal. Mas Eu eu acho que é imagino. isso mesmo. Ela Sim, sim. Foi uma história que realmente marcou, assim. Bom, vamos finalizar. Agora eu vou passar a palavra para as duas outras estagiárias que estão aqui conosco hoje, Letícia e Gabriele. Vou passar a palavra para vocês. Ai, eu fiquei me segurando aqui, porque foi incrível escutar vocês sobre essa parceria suas, que tá explícita, um complementa o outro, assim, no sentido de parceria mesmo, né? Tanto que a Joyce falou da questão dos desafios, da responsabilidade, sempre recai sobre a mãe, e o Marco sempre, né, expressar na fala dele que ele tenta sempre trazer para ele também essa participação desde o início da gravidez. Nossa, achei incrível e eu espero muito que
tudo trilhe muito bem para vocês nessa cumplicidade aí que dá para ver, assim, tá na cara. Incrível. Amém. Amém. Eu queria agradecer pela oportunidade de conhecê-los, pelas falas ditas. Gostei bastante da história de vocês. Isso que a Lê falou da cumplicidade, também achei não só bonito, né? Tem muita beleza nisso, mas é algo muito importante. Acho que ajuda a caminhar, né? Ajuda a lidar com todos os desafios que ser mãe, ser pai apresenta, né? E gostei bastante da história também, né? Da sua filha conhecendo ele. Muito bacana. Sim. Agradeço por vocês terem participado. Que vocês têm esse projeto, ser para o coletivo, né? Não é uma criança só no mundo, uma criança que vai ver no mundo e que precisa interagir com as pessoas, né? Então, não que a gente... como no documentário que a gente assistiu, né? As pessoas. É totalmente o oposto. Ninguém dá importância para o nascimento, para uma criança, para um bebê. E são essas pessoas que a gente vai ver se vai tacar fogo no índio, ou se vai colaborar com o planeta, se essa pessoa é. E a gente não dá essa devida importância, a fase né? mais importante de uma vida inteira. Então, tem muito dessas questões. Tem gente que ainda, infelizmente, na cabeça fica com as questões de é minha filha, vou guardar num potinho, eu crio dessa forma, porque. E não cria para o mundo, não tem essa perspectiva de, olha, realmente é uma comunidade. São essas pessoas que vão estar ali futuramente e que, infelizmente, é isso. Se você não passar os seus ideais, se você não ter uma outra percepção, por isso que é muito difícil, realmente, a gente criar. Porque não é só da nossa forma, né? Sim. Não é só da forma que a gente pensa, que a gente foi criado. E é isso, tipo, essa criança, e aí? Como que ela vai ser depois que ela nascer? Sim. Como que ela vai reagir às pessoas que são diferentes delas, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que esse também poderia ter colocado, que é o maior desafio, né? Como a gente vai querer que essa criança venha para o mundo, e realmente é um desafio gigante. E este foi o episódio de hoje. Se ele te fez pensar ou te fez companhia, comenta aqui com a gente. Não deixe de nos seguir nas plataformas digitais. No Instagram, @olá.maternidade. No Telegram, olá_maternidade. No Facebook, olá.maternidade.fho. E no TikTok, olá.maternidade. Se ficar mais fácil, tem esses links diretos lá no nosso perfil no Instagram. É só acessar e conferir os nossos conteúdos de qualidade em todas as redes. Foi um prazer dividir essa escuta com você. Até a próxima!